Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai direto para uma fonte assim bem fascinante, a novela Hino, da Ayn Rand. Isso. Temos aqui a tradução brasileira e olha, ela transporta a gente para um futuro distópico, sabe? Um lugar onde a palavra eu simplesmente sumiu, foi apagada. É um cenário bem impactante mesmo, a sociedade. Ele funciona num coletivismo extremo. Tem até um lema, né? Somos um em todos e todos em um. Exato. O indivíduo, não vale nada. Só o grande nós que importa. E é nesse mundo aí que a gente encontra o nosso personagem principal, o Igualdade 72521. E a nossa missão aqui nesse mergulho é justamente seguir a jornada dele, desse Igualdade 72521. Ele nasceu diferente, né? Mais alto, mais curioso. E ele queria ir para a casa dos eruditos, sonhava com ciência, mas o Conselho de Vocações mandou ele ser varredor de ruas. Como é que ele lida com isso, com essa pressão toda? Então, a fonte detalha bem essa opressão. É uma rotina, assim, esmagadora. Tudo ditado por sinos. Trabalho forçado, claro. As interações sociais são todas programadas. Até a reprodução, né? Até reprodução. Gerenciada pelo Conselho de Eugenia. E tem um medo no ar, sabe? Um medo palpável. A gente vê personagens chorando à noite sem motivo aparente, ou gritando por ajuda enquanto dormem, como o Solidariedade 96347. Nossa. É um sistema que parece se manter pela supressão total da individualidade. E é aí que a coisa começa a mudar, né? Porque a individualidade do Igualdade 72521 começa a aparecer. Ele comete a tal transgressão da preferência. Isso. Primeiro fazendo amizade com o Internacional 48818, depois se sentindo atraído pela Liberdade 53000. Ele até dá um apelido para ela, secreto. Cabelos dourados. Coisas, assim, impensáveis ali. Exatamente. Essas preferências são como rachaduras nesse sistema coletivista todo. Mas a transgressão maior dele, a mais séria, é a busca por conhecimento, escondido. Ah, o túnel! Sim, ele acha um túnel abandonado, uma relíquia da era pré-coletivista, os tais tempos imemoriais. E lá dentro está cheio de coisas daquele tempo. Trilhos de metal, fiação elétrica. Um mundo perdido. Um vislumbre de um mundo totalmente diferente, com outra lógica. E nesse túnel, sozinho, ele faz uma coisa incrível. Redescobre a eletricidade. Sozinho. Isso. Ele cria uma lâmpada, uma caixa de vidro que faz luz, algo muito, muito além da vela, que era a grande invenção deles nos últimos 100 anos. Aí fica a pergunta, né? O que acontece quando o indivíduo cria algo que pode, teoricamente, ajudar todo mundo? Pois é. Ele, na ingenuidade dele, acha que isso vai trazer aceitação, que vão perdoá-lo. Ele leva a caixa de luz para o Conselho Mundial de Eruditos. Mas a reação é pânico, fúria. Nossa. Mas por quê? A lógica deles é consistente, dentro daquele mundo claro. Primeiro, a descoberta foi feita por um homem só. Não por todos os irmãos. Ah, claro. Segundo, ameaçava a estabilidade do departamento de velas. E o mais importante, nada que venha do indivíduo, pode ser bom. É a negação total do valor individual. Mandam destruir a caixa. Que loucura. O sistema se protegendo até do progresso se ele não vier do jeito certo, do jeito coletivo. E aí, ameaçado, ele foge. Para a floresta desconhecida. Isso, o lugar proibido. E adivinha quem vai atrás? A cabelos dourados. Que ela mesma. Liberdade 53000. Ela escolhe ir com ele. Diz que prefere ser condenada ao lado dele do que abençoada com os outros. Outra afirmação radical de individualidade, de preferência. Que forte isso. Juntos, eles acham uma casa. Uma casa dos tempos imemoriais, lá nas montanhas. E dentro da casa tem mais coisa, né? Além da tecnologia perdida, tem livros. Exato. Livros de uma era esquecida. E é lendo esses livros que ele finalmente encontra a palavra. Aquela palavra proibida. A chave para entender ele mesmo. Tudo que fazia ele ser diferente. A palavra eu. A palavra eu. Essa descoberta é uma revolução. Não só intelectual, mas existencial. Ele percebe que pensar por conta própria não é pecado. É a essência do ser humano. Uau!
E com isso ele muda de nome, né? Vira Prometeu, aquele que trouxe o fogo, a luz, e chama a liberdade 53000 de Gaia. Sim. Ele não se vê mais como amaldiçoado. Agora ele vê a individualidade como virtude. E ele tem um plano. Tem um plano. Resgatar outros espíritos livres como ele da cidade e fundar uma nova sociedade, baseada nesse princípio, o do indivíduo. A jornada dele termina então numa rejeição total do nós. Total. E numa glorificação do indivíduo como a fonte de todo o valor. O Prometeu decide que tem uma palavra sagrada. Uma palavra para ser gravada nos portões da fortaleza dele, que representa o coração, o significado, a glória da existência humana. E essa palavra, que a fonte nos revela no final, é ego. Isso deixa a gente com uma reflexão bem intensa para pensar, né? Com certeza! A história toda força a gente a perguntar onde está o verdadeiro valor humano afinal. É na segurança, na unidade do coletivo, mesmo que isso custe a individualidade, como pregava a sociedade lá de Ino. Ou será que está na mente livre, soberana do indivíduo? Como Prometeu concluir de forma tão definitiva? É algo para se pensar, mesmo depois que esse nosso mergulho terminar.